Estamos testemunhando agora a construção de um superestado europeu. A Comissão Europeia, juntamente com a Alemanha e a França, está tentando transformar a União Europeia em um superestado. Faz isso através da expansão de competências e da governança econômica. Assim, todos que se opõem à construção do superestado estão sendo atacados pela Comissão Europeia usando todas as ferramentas disponíveis. E aqueles que aceitam a construção do superestado são considerados os bons. Olá a todos, aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com Artur Siechanovic. Artur é jornalista, especialista em assuntos internacionais e ex-repórter da agência de notícias polonesa PAP, em Berlim e Bruxelas. Ele também escreve para o European Conservative e para o think tank MCC, com sede em Bruxelas. Recentemente, ele escreveu um relatório perspicaz intitulado O Manual Antidemocracia de Donald Tusk, Como Capturar um Estado, Desmantelar o Estado de Direito e Não Ser Perseguido pela Comissão Europeia. Então hoje queremos falar sobre a Polônia e como é que um queridinho do establishment da UE, Donald Tusk, está agora desmantelando a democracia. Artur, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Estou encantado por ter a oportunidade de participar do Neutrality Studies. Estou muito feliz que você tenha dito sim, porque você escreveu este relatório. Não é apenas um artigo, é um relatório completo, com 40 a 50 páginas, onde você analisou os diferentes passos que Donald Tusk deu. E só para nos lembrar, você poderia nos dar a linha do tempo novamente? Porque por um bom tempo havia o partido PiS, sob a liderança de Kaczynski, e então acho que Donald Tusk assumiu há 1 ano e meio, há 2 anos, em dezembro. Sim. Em 13 de dezembro de 2011, o novo governo foi empossado após 8 anos de governo do PiS. Sim, e durante esse 1 ano e meio, testemunhamos uma escala e brutalidade sem precedentes no ataque ao Estado de Direito e à democracia. Como isso está acontecendo? Porque pelo que me lembro, foi o PiS e o Sr. Kaczynski, Jarosław Kaczynski, que foram mais criticados por minar os fundamentos do judiciário polonês. E agora, na verdade, Donald Tusk apenas continua esse legado. Ou o que exatamente aconteceu? Você pode explicar um pouco? Sim, bem, a principal diferença entre as políticas do PiS de Kaczynski e do KO de Donald Tusk é que o PiS nunca ultrapassou essa linha. Sempre operou dentro do sistema legal. Estendeu os limites do sistema, mas nunca quebrou abertamente as regras. Enquanto isso, o governo de Donald Tusk já quebrou muitas regras e leis até agora. Ele pode fazer isso porque enquadra suas ações em uma narrativa de restauração da democracia. Comparando a situação na Polônia com a Alemanha pós-guerra, os julgamentos de Nuremberg e a Iugoslávia pós-guerra. Para qualquer historiador, ou mesmo para uma pessoa razoável que conhece a história, essas comparações são um absurdo histórico e uma abominação moral. O simples fato de Donald Tusk ter assumido é prova de que a Polônia não era um Estado autocrático. Ele e seus aliados venceram as eleições, formaram o governo e a transição foi pacífica e democrática. Você está falando em seu relatório sobre... Vamos começar com o capítulo 2, a captura do Estado. Então, Donald Tusk e seu partido estão cada vez mais remodelando o Estado, de uma forma que favorece o governo do partido deles. Você poderia nos contar o que ele tem feito em relação aos tribunais constitucionais? Claro. Talvez também seja bom lembrar o que o próprio conceito de Estado de Direito implica. O Estado de Direito é um dos alicerces da civilização. É, na verdade, o que distingue sociedades civilizadas de bárbaras. Em sociedades bárbaras,
todos tentam buscar justiça por si mesmos, enquanto em sociedades baseadas no Estado de Direito, o sistema de justiça é terceirizado. E isso é crucial para a coesão social. Porque se houver uma guerra de uma família contra outra, this impede o desenvolvimento das cidades. Por ser Estado de Direito, preocupar-se das sociedades. Is crucial to the development of the societies. But Mas para ter um sistema de Estado de Direito funcionando, o judiciário e assim por diante, antes de tudo, você precisa terceirizá-los. A segunda coisa é que você precisa fornecer-lhes poder, até mesmo poder físico, para que o judiciário e o Estado de Direito sejam respeitados e tudo funcione bem. Se o sistema de justiça aplica a lei, ele funciona corretamente. No entanto, se começa a se envolver em política, então todo o tecido democrático é minado. Isso é o que estava acontecendo na Polônia. No sistema político e constitucional polonês, o Tribunal Constitucional desempenha um papel crucial ao verificar se as leis aprovadas pelo parlamento são constitucionais, se estão em conformidade com a Constituição. Portanto, desempenha um papel de controle muito importante. A administração de Tusk acusou o Tribunal Constitucional de ser politizado e está simplesmente ignorando a própria instituição e suas decisões. Você poderia nos dar um exemplo concreto? For example, the Constitutional Tribunal. Por exemplo, o Tribunal Constitucional decidiu que uma das comissões parlamentares que lidam com o escândalo Pegasus é inconstitucional. Mas o governo e o parlamento ignoraram a decisão, e a comissão continua a funcionar. É uma das comissões que foi estabelecida para realizar uma espécie de julgamento de fachada, para demonstrar que o governo PiS era autocrático e agia fora dos limites do sistema legal. E este é apenas um dos vários exemplos em que o governo está ignorando uma instituição constitucional. Isso pode ter consequências de longo alcance, porque quando o próximo governo chegar, ele também pode dizer, ok, vamos pegar esse legado e esticá-lo ainda mais. É justo dizer que o Tribunal Constitucional é muito semelhante à Suprema Corte nos Estados Unidos? O órgão é responsável por interpretar a Constituição e verificar as leis, mas também por receber queixas da cidadania sobre atos inconstitucionais do governo? Sim, poderíamos dizer isso. É que na Polônia temos duas instituições separadas, o Tribunal Constitucional e a Suprema Corte. Enquanto nos Estados Unidos, as competências estão meio que reunidas em um único órgão, em uma única instituição. Então o governo simplesmente ignorar uma decisão do Tribunal Constitucional seria equivalente ao governo dos Estados Unidos, em certa medida, simplesmente ignorar uma decisão da Suprema Corte, se isso acontecesse. Absolutamente. E por que não há um clamor? Quero dizer, em primeiro lugar, como isso é possível? Acho que é possível, porque o próprio Tribunal Constitucional não tem um mecanismo de execução. Mas suponho que também no nível da UE, as pessoas simplesmente não se importam. Porque me lembro de como o PiS foi criticado ruidosamente sempre que tentavam mudar as regras do jogo em relação a como juízes são nomeados ou mudar o número de juízes e assim por diante. E tudo isso, quero dizer, não ouvi falar disso, exceto por você. Você levantou várias questões nesta pergunta. Estamos começando nosso relatório com o MCC por um lema, uma frase que foi pronunciada pelo vencedor do Prêmio Nobel peruano sobre a ditadura perfeita no México. Ele disse nos anos 90 que a ditadura perfeita não é Cuba, mas o México. Vamos lembrar talvez aos nossos espectadores que o México foi governado por um partido durante 101 anos, do século 20 até 2000. E fez isso porque tinha um ambiente internacional favorável. From the 20s of the 20th century to the 2000. And it did so because
it had a friendly international environment, and it used a terror in a targeted and Usou o terror de maneira direcionada e limitada. Não era como a União Soviética, onde milhões, dezenas de milhões de pessoas foram executadas ou enviadas para a Sibéria. No México, as eleições aconteciam, eram manipuladas, eram corruptas, mas ocorriam regularmente e não havia grandes campanhas de terror contra a população. E claro, não é que isso seja uma analogia precisa do que está acontecendo na Polônia, mas captura a essência. O governo de Tusk usa o judiciário, por exemplo, o Ministério Público Nacional, para mirar em opositores políticos. E se você usa a força de maneira limitada, não há grande chance de um clamor público enorme, porque não afeta muitas pessoas. Afeta certos indivíduos, um partido, talvez um partido político. A party, a political party maybe, but most of the population. Mas a maioria da população, a maioria dos poloneses, não sente isso por si mesma. Isso é uma coisa. A outra coisa é o ambiente internacional amigável. Como você mencionou, o silêncio da Comissão Europeia é muito notável. Houve também um momento muito revelador em dezembro de 2023, quando Tusk assumiu a mídia pública, usando a polícia e empresas de segurança privada. Um comissário europeu encarregado do Estado de Direito, surpresa, surpresa, veio à Polônia e, durante uma coletiva de imprensa conjunta com o embaixador americano, eles parabenizaram o governo Tusk e meio que sugeriram que não viam problema com o que estava acontecendo. Então foi um claro sinal de apoio às ações empreendidas pela nova administração. Sim, espero que isso mais ou menos responda à pergunta. Yes, I hope this more or less answers the question. It does. It's just, there's a pattern now. Isso acontece. É apenas, você sabe, há um padrão agora. E o padrão na Europa passa pelo judiciário. Agora tivemos na Romênia o candidato mais popular sendo tornado inelegível pelo judiciário sem boas razões, além de que essa pessoa não é apta para o cargo, porque não apoia políticas-chave que os juízes dizem ser políticas-chave. É um raciocínio circular. Agora temos na França Marine Le Pen, que também está excluída de concorrer à presidência. Temos na Turquia o principal político da oposição sendo preso por acusações duvidosas de corrupção. Agora na Polônia, você tem o Tribunal Constitucional sendo ignorado de um lado e o escritório do procurador sendo usado para atingir dissidentes políticos. Quero dizer, estamos vendo a instrumentalização do judiciário em uma extensão muito assustadora. Coisas que a União Europeia há 10 anos costumava criticar em outros países e costumava criticar os Kaczynskis na Polônia por fazerem. E tudo isso se foi. Como você explica isso para si mesmo? O que faz a diferença entre a UET reprimir alguém ou a UET deixar a instrumentalização do judiciário passar? Qual é o elemento definidor? Just pass. What's the defining element? Well, the list you've mentioned A lista que você mencionou é ainda mais longa. Há a situação na Áustria, onde o chefe do FPÖ está sendo acusado de supostamente mentir perante a comissão parlamentar. Na Itália, e-mails foram vazados. E-mails entre juízes que se perguntavam por que Giorgia Meloni ainda não foi perseguida. Então sim, você está absolutamente certo. Há um padrão emergente na Europa onde a democracia está sendo conduzida usando o sistema judiciário. E há várias explicações para isso. Bem, a principal diferença entre o PiS e os Kaczynskis e Tusk na Polônia em política externa é que Tusk acha que tudo o que a Comissão Europeia e a União Europeia fazem está alinhado com o interesse nacional polonês. Does aligns with the Polish national interest. Kaczynski has his doubts. Kaczynski tem suas dúvidas. E esse é o eixo do conflito, porque estamos testemunhando agora a construção de um superestado, do superestado europeu. A Comissão Europeia, a Alemanha e a França estão tentando transformar a União Europeia em um superestado. Fazem isso através da expansão de competências e da governança econômica. Assim, todos que se opõem à construção do superestado estão sendo atacados pela Comissão Europeia usando todas as ferramentas disponíveis. E aqueles que aceitam a construção do superestado são os bons. Are the good ones.
And just to remind our viewers who are perhaps E só para lembrar nossos espectadores que não vivem na Europa, que não estão interessados em política europeia, a União Europeia é uma organização internacional, como o Comitê Olímpico Internacional. A União Europeia é uma união aduaneira e uma área de livre comércio. A Comissão Europeia é uma instituição criada para facilitar a gestão desse mercado livre. Então, se você pensar nas origens da União Europeia como uma área de livre comércio e no que ela está se tornando agora, é preciso perguntar se essa organização ainda cumpre seu propósito. this organization still serves the purpose. I agree with you on that one. Concordo com você nesse ponto. Só que eu me pergunto, sabe, todas as figuras que estão sendo eliminadas atualmente e a repressão que estamos vendo, a repressão política, é claramente direcionada contra a direita conservadora. Acho que não há, quer dizer, sou de esquerda, mas não posso fechar os olhos para esse fato. No entanto, ouvindo sua explicação, acho que você vê isso mais, não tanto como uma questão de esquerda-direita, mas mais como centralização versus descentralização. É justo dizer isso? E você acha que temos exemplos de políticas de esquerda sendo sufocadas quando não eram a favor da centralização? Well, in my opinion, it's Bem, na minha opinião, geralmente os conservadores na Europa são aqueles que se opõem à centralização. Mas também temos o primeiro-ministro da Eslováquia, que não é um conservador na definição clássica do termo, que é mais como um socialista clássico, e ele também está sendo atacado pela União Europeia e suas instituições. Acho que também se trata de poder, de manter o poder. Se você olhar para os partidos que apoiam a centralização da União Europeia, estes são, claro, os socialistas e os social-democratas, mas também o PPE, o Partido Popular Europeu, os pós-democratas cristãos, os alemães. Sim, sim. the German. Yes, yes. O tipo de pessoas como Angela Merkel, sim. Right, right. Who have actually abandoned Certo, the legacy. certo. Quem realmente abandonou seu legado. Se você comparar Angela Merkel a Konrad Adenauer, bem, a diferença é óbvia, não é? E o terceiro partido, o Partido Europeu, que também apoia a centralização, é o Renew, os liberais. Então é de certo modo um conflito entre a esquerda e a direita, mas não apenas isso. A linha de frente não é tão óbvia, na minha opinião. It's, not so obvious in my opinion. And Poland is an interesting example also. A Polônia é um exemplo interessante também, porque, é claro, os estados da Europa Oriental historicamente desempenharam um papel tão importante na formação ou dissolução das uniões no continente. Eles foram os primeiros a deixar a órbita soviética nos anos 1980, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, os enormes protestos e assim por diante. Agora, especialmente na antiga esfera soviética oriental, você sente que há uma memória disso, de estar subjugado sob uma instituição maior. Isso também está influenciando o discurso nacional na Polônia, ou não? Is this also playing into the national discourse in Poland or not? Well, that's a very interesting. Bem, essa é uma pergunta muito interessante. Claro, de certa forma, os poloneses, especialmente as gerações mais velhas, ainda se lembram de como era ser subjugado e estar na esfera de influência soviética. Mas não acho que eles estejam comparando os dois sistemas, porque, obviamente, há diferenças entre a União Europeia e a União Soviética, sendo uma delas que a União Europeia age de uma maneira muito mais civilizada. Civilized way. It's And I don't want to imply that the European Union is like this. Não quero insinuar que a União Europeia seja como a União Soviética. Só quero sugerir que quando temos esses processos de tentar encaixar as pessoas em um único grupo, os estados da Europa Oriental e a Polônia tiveram uma experiência diferente do que, digamos, os alemães ocidentais ou os franceses que iniciaram a União Europeia, certo? French who started the Union, the European Union, right? and having said that, I absolutely agree with you that Poland. E tendo dito isso, eu concordo absolutamente com você que a Polônia é crucial para a construção do superestado europeu. É por isso que se tornou um campo de testes para usar o judiciário contra a oposição, porque é relativamente grande. É um dos maiores países da União Europeia.
está situado em um lugar estrategicamente importante na União Europeia. Sempre se diz que a Polônia é uma ponte entre o leste e o oeste, mas também é uma ponte entre o sul e o norte. Controlar a Polônia é crucial para implementar e concretizar essa ideia de um superestado europeu que está obviamente sendo promovida pela Alemanha, que tenta alavancar sua importância através da adesão ao UE. Isso começou já no início dos anos 2000, quando a economia não estava tão boa na Alemanha sob Schröder, então ele introduziu algumas reformas sociais. Mas depois, sob Merkel, os alemães perceberam a adesão à União Europeia poder alavancar sua real importância na própria Europa, mas também no mundo, nas relações com os Estados Unidos, por exemplo. Certo. Você poderia talvez explicar um pouco do que aprendeu através da Polônia? Porque, como você sabe, a visão que estamos recebendo no momento é muito limitada a casos de alto perfil, certo? Na Romênia, agora na França, de como esse regime atual de repressão começa a tentar se livrar desses casos indesejáveis de alto perfil. Mas na Polônia, em seu relatório, você fala sobre maneiras muito menores e mais sutis em que Donald Tusk está atualmente tentando garantir que ele mantenha a Polônia no caminho para uma maior integração na UE. Você poderia talvez nos dar outros instrumentos que eles estão usando no momento? Statistics phrase that storent mobispor. Que tipo de atos estão sendo cometidos, especialmente através do judiciário? Quero dizer, você mencionou 2, como ignorar o Tribunal Constitucional. O outro é usar o escritório do promotor para perseguir certos indivíduos e não outros. Mas você também tem um subcapítulo sobre arbitocracia. O que você quer dizer com isso? Arbitocracia é uma situação em que você respeita algumas decisões e ignora outras de acordo com seus interesses atuais. Isso também estava acontecendo. Foi muito engraçado quando, só para dar um pouco de contexto, os partidos políticos na Polônia são financiados pelo Estado. Eles recebem compensação pelos fundos que usaram durante a campanha eleitoral. O PiS está esperando para receber a compensação pelos fundos que gastou na campanha eleitoral parlamentar há 2 anos. Há uma decisão da Suprema Corte de que o governo deve transferir os fundos para a conta bancária, mas o ministro das Finanças não faz isso. But the finance minister does not do this. It's also very interesting in the modern bureaucracy. Também é muito interessante nas burocracias modernas, onde um funcionário tem um enorme poder em sua assinatura. É ilegal reter esses fundos, mas na verdade um ministro ou um funcionário pode fazê-lo só porque pode reter a assinatura. E esse é um dos exemplos de arbitocracia, onde um funcionário do governo de Tusk não respeita uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte, aliás, como tal, não é ignorada pelo governo. Evolução um pouco difícil para que discutimos com o não constitucional. Então, é não tempo. So it's one of the examples. The other example of how the Tusk's government... Outro exemplo de como o governo de Tusk está destruindo a estrutura do Estado democrático é a instrumentalização do serviço secreto. Temos uma agência encarregada de combater o terrorismo e crimes econômicos de alto perfil. E essas pessoas estavam sendo usadas para prender ex-funcionários, por exemplo, do Ministério da Justiça. 2 mulheres que trabalhavam no Ministério da Justiça. Ao fazer isso, a nova administração, a administração Tusk, tenta intimidar as pessoas. Tenta mostrar que se você não obedecer, eles virão atrás de você. E claro, isso é preocupante, destruindo o Estado democrático. Sabe, isso me lembra muito do que também vimos nos últimos 2 anos sob a administração Biden nos Estados Unidos, onde o lema dos democratas é que ninguém está acima da lei. Todos são iguais. Então Donald Trump tem que responder por seus crimes, e ele será processado, certo? No devido tempo.
e como tem que acontecer de acordo com a lei. Mas claro, ele está sendo acusado de crimes muito menores, como todo o escândalo do dinheiro para silenciar. Pagar dinheiro para silenciar não é um crime. O crime pelo qual ele foi condenado foi que seu contador fez lançamentos contábeis de uma forma que o Estado não permite, o que é ridículo para processar um ex-presidente dos Estados Unidos, certo? Mas isso aconteceu. E ao mesmo tempo, o mesmo presidente então dá uma garantia em branco e um perdão geral a todos os seus, incluindo sua família, incluindo seu filho e todas as pessoas que trabalhavam para ele antes mesmo de serem acusadas de qualquer irregularidade. Mas ele faz isso apenas para exonerá-los de qualquer coisa de que possam ser acusados. Então, é o mesmo tipo de mecanismo que agora Tusk está usando contra seus oponentes políticos? It's totally the same pattern. Absolutamente. É exatamente o mesmo padrão. Por exemplo, no sistema judiciário da Polônia, o escritório do promotor pode solicitar ao tribunal a prisão provisória, mas precisa fornecer ao tribunal alguns dados preliminares. O que estão fazendo agora é inundar os tribunais com acusações fabricadas contra uma determinada pessoa. E você sabe, quando o juiz é apresentado uma lista de acusações de 50 páginas, bem, ele ou ela pode pensar: bem, talvez eu concorde com esta solicitação e conceda a prisão provisória para não ser acusado de ignorar evidências. E foi isso que aconteceu com as duas senhoras que mencionamos antes. Parece que os promotores motivados politicamente estão apenas abrindo um código penal em uma página aleatória, escrevendo algo nesses pedidos e depois os apresentando aos juízes. A outra questão interessante é que Kaczynski foi acusado de perseguir a oposição e de usar o judiciário como arma contra eles. Mas, se a memória não falha, sob o governo PiS, apenas um oficial do governo anterior, o primeiro governo Tusk, foi preso. E isso aconteceu porque os ucranianos forneceram à Polônia o material de prova e os poloneses simplesmente não puderam ignorá-lo. Então essa também é a diferença entre os dois sistemas ou entre os dois partidos. Você pode dizer muitas coisas sobre o PiS, mas eles foram bastante tranquilos com seus oponentes políticos. But they were quite easygoing with their political opponents, while now the Tusk government is cracking. Enquanto agora o governo Tusk está reprimindo a oposição e usando todos os meios disponíveis, há também outro exemplo. Há muito tempo, um associado de Jarosław Kaczynski e seu assistente morreram 3 dias após serem interrogados pelo promotor. Curiosamente, ela foi interrogada por um promotor conhecido como ativista político. Ela criticava abertamente o governo PiS durante os últimos 8 anos. Você consegue imaginar uma situação nos Estados Unidos? Uma situação totalmente hipotética, onde Donald Trump, que não é mais presidente, está sendo interrogado por Kamala Harris, que foi procuradora da Califórnia, na presença de Joe Biden, por exemplo. Você aceitaria tal situação como legítima ou até mesmo legal? E isso aconteceu na Polônia. Então, quero dizer, a politização do judiciário é um dos truques mais antigos do livro, certo, para se livrar de inimigos políticos. Mas não é um sinal de força. Quero dizer, uma das razões pelas quais os partidos políticos querem evitar processar o governo anterior ao assumir o poder é porque você não quer que isso aconteça com você no futuro. Existem 2 razões para fazer isso. A. Quando você fica desesperado. B. Quando você acha que é invencível e não haverá uma próxima oposição para entrar e assumir depois de você, certo? Qual você acha que é a motivação atual para essas mudanças? Também, na Romênia e também na França, parece que políticos de oposição de alto perfil agora são alvos fáceis para aqueles que estão atualmente no poder. Acho que uma das razões... I think one of the reasons is that people just. Uma das razões é que as pessoas simplesmente se acostumaram com esse tipo de abuso do sistema judiciário. Elas fazem isso porque acham que podem, e porque as nações estão sendo alimentadas com exemplos de diferentes países, como o da Polônia.
Mas a motivação interna é obviamente se livrar da oposição. A tentação de governar indefinidamente é provavelmente grande demais para resistir. E então a motivação externa são as expectativas dessa oligarquia da UE, do grupo que detém o poder em um estado profundo amorfo, um estado profundo europeu que tenta construir um superestado. Então, na minha opinião, esses são os 3 principais motivos que impulsionam aqueles que abusam do judiciário. I'm most interested in the third one that you mentioned because Estou mais interessado no terceiro ponto que você mencionou, porque já tivemos um governo Tusk antes, tivemos um governo PiS antes, e eles se comportaram de maneira diferente do atual, certo? Então você acha que agora, a avaliação do atual governo Tusk é que mesmo que eles percam o poder, e no futuro o PiS volte ao poder, o guarda-chuva protetor, a mão protetora da UE, será forte o suficiente para protegê-los do PiS, começar a usar os mesmos mecanismos que estão usando contra o PiS agora? E, portanto, você sabe, o centro até estendendo uma mão amiga aos integracionistas nos Estados-membros, e assim acelerando o processo. Porque, caso contrário, você não faria isso, certo? Se você tem medo de que possa haver uma reversão, que o pêndulo possa voltar, então, você se absteria de tocar nos centros de poder do outro lado de ti. the power centers on the other side. Well, I'm almost certain that in the event Bem, estou quase certo de que no caso das eleições ou no caso de Tusk ou seu círculo perderem as eleições, ele fugirá do país. Estou quase certo disso porque ele cruzou tantas linhas e atacou tantas pessoas que é quase certo que o PiS irá atrás dele e de seus aliados. Então, pessoalmente, ele provavelmente fugirá da Polônia para Berlim ou Bruxelas. O que acontecerá com os outros é difícil de dizer, porque, indo talvez ao cerne da sua pergunta, a mudança é possível na Polônia. Quero dizer, se o PiS for capaz de vencer as eleições, sim, é possível, porque a Polônia está polarizada, mas ainda existe o lado conservador. A direita ainda é um pouco mais forte nas pesquisas do que o centro e a esquerda, o lado liberal. the centrist and the left, the liberal side. There is a very interesting, again, an interesting analogy. Há uma analogia muito interessante com a Alemanha. Dizia-se que a tática de Merkel ao longo dos anos, ou sua estratégia, era, deixe-me lembrar o termo exato em alemão para essa estratégia, era desmobilização assimétrica. O que isso implicava era desmobilizar os eleitores do oponente. O partido de Merkel tentava convencer os eleitores do SPD e do AfD de que o CDU-CSU venceria de qualquer forma, então eles não precisavam ir votar. Isso é provavelmente o que o PiS está fazendo agora na Polônia, ou tentando fazer, tentando convencer os eleitores de Tusk de que o PiS vencerá de qualquer forma, então eles deveriam ficar em casa. Por outro lado, tenta mobilizar seus próprios eleitores para que votem nas próximas eleições presidenciais. So that they vote in the upcoming presidential elections. E quando as eleições presidenciais vão acontecer? Em maio, E quais são as chances? Desculpe, você pode me dizer quem está concorrendo à presidência? The Tusk's candidate. o candidato Tusk é o prefeito de Varsóvia. É difícil dizer quais são suas convicções políticas. Ele costumava ser um analista de assuntos europeus, muito habilidoso e competente. Mas depois que se tornou cada vez mais ativo politicamente, parece que perdeu esse toque analítico, seu faro. Então agora ele é apenas um analista europeu aleatório e político liberal. Há um candidato do PiS, Nawrocki, que foi presidente do Instituto da Memória Nacional. Ele é historiador. E há também um terceiro candidato que pode entrar no segundo turno. Ele é um conservador liberal, Sławomir Mencen, do partido Konfederacja, o partido de direita mais conservador que o PiS. Right-wing party, more conservative than PiS. E na Polônia também, o cargo de presidente é mais cerimonial do que um cargo político real, certo? É como se houvesse certos poderes, mas não é um presidente, como o presidente Macron na França, ou certamente não o presidente dos Estados Unidos, certo? Porque ainda é um sistema parlamentar. Mas será um teste para a Polônia e para o governo Tusk, certo?
sobre o quanto as pessoas concordam com o que está acontecendo atualmente. Sim. Yes, I wouldn't like to wade into too much Eu não gostaria de entrar em muitos detalhes etnográficos do sistema político polonês, mas sim, o presidente polonês não detém tanto poder quanto o presidente francês ou americano. No entanto, ele tem um mandato democrático muito significativo porque é eleito em eleições diretas. Em segundo lugar, ele também tem iniciativa legislativa. Ele pode propor novas legislações ao parlamento e também pode vetar leis aprovadas pelo parlamento. Isso é muito importante. Então, ele meio que detém um poder negativo, um poder de controle negativo sobre o governo. E se o candidato da oposição vencer, é muito provável que o governo Tusk possa colapsar. Então, veremos. So, we'll see. E você acha que a instrumentalização do judiciário continuará? Ou isso é algo que está realmente na agenda na Polônia e deve ser interrompido? Quero dizer, há partidos como o PiS ou outros que falam oficialmente sobre parar o abuso do judiciário em seus discursos políticos? Bem, se o novo presidente vier do campo da oposição, é muito provável que ele faça questão de parar a instrumentalização do judiciário. E claro, o Partido PiS e o Partido Confederação estão levantando essa questão. Novamente, sem entrar muito na política partidária, o judiciário agora é usado principalmente para atacar uma das facções do PiS, porque como em todo partido de massa, o PiS também tem diferentes facções, e a facção que é mais atacada é a mais conservadora. O ex-ministro da Justiça Zbigniew Ziobro é o chefe de seu partido e também é alvo desses ataques. And he's the target of these attacks as well. Certo, então, no geral, há muita disputa política acontecendo na Polônia agora. Acho que essa é a principal conclusão. Mas a disputa política agora claramente também está conectada ao centro da UE, certo? Como em quem está sendo apoiado por Bruxelas e quem não está. E, portanto, quem pode se arriscar mais e quem não pode. Absolutely, absolutely. Absolutamente. Absolutamente. O silêncio da Comissão Europeia é muito revelador nesta situação. E como já nos referimos às palavras de Mário Vargas Llosa, o ambiente internacional amigável, a falta desse ostracismo, é muito importante para manter o poder e expandir os limites. E a administração de Tusk está fazendo exatamente isso. Tusk's administration is doing exactly that. Interessante. Você sabe como o silêncio mais alto pode ser o cupido, certo? De qualquer forma, Arthur, suas observações são muito bem-vindas. Muito obrigado. Vou fazer um link para elas. Vou tentar ter o relatório também na descrição para que as pessoas possam ir e lê-lo. E se as pessoas quiserem ler mais de você, para onde devem ir? Bem, o relatório está publicado no site do MCC Brussels. Eles estão fazendo um ótimo trabalho, aliás. Se nossos espectadores quiserem ler uma análise real sobre o que está acontecendo na UE, politicamente, culturalmente e socialmente, esse é o lugar para ir. Eu também escrevo para o European Conservative. Conservador Europeu e MCC. Todos confiram Arthur Sierhanovic lá e gostaria de agradecer pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal. Estou honrado e lisonjeado por aparecer no seu canal. Maurice.